Meus queridos e amados irmãos, nesta noite tão bonita e abençoada, eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Me sinto honrado por estar usando este púlpito para ministrar a palavra de Deus e quero agradecer ao pastor Israel pela honra a mim conferida para trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Maior ainda é a responsabilidade de estar aqui. E aproveitando o ensejo que todos os irmãos estão reverentemente colocados de pé, queria compartilhar uma palavra com todos vocês, que se encontra em 1 de Coríntios, no capítulo 15. Muito obrigado, pastor Israel. Deus abençoe. Estivemos falando com os irmãos Cristiano e irmã Camille, enviou um grande abraço para o pastor, aquele casal na Nova Zelândia e para toda a igreja. Glória a Deus. Capítulo 15, de 1 de Coríntios, e versículo 3 e 4. Quantos encontraram, pode dizer amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Diga comigo, Escrituras. Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, te damos graças neste momento em que estamos aqui para ministrar a Tua palavra. Teus filhos e filhas que vieram aqui com os corações abertos e compungidos para poder receber de Ti a Tua sacrossanta palavra. No nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Deus abençoe, tomem assento. Muito obrigado pela reverência que os irmãos tiveram ao colocar-se de pé a esses preciosos versículos da palavra de Deus. A igreja de Coríntios estava passando por várias situações. E no capítulo 14, eu observo que Paulo dá algumas instruções para a igreja que estava ali em Coríntio. Mas esse capítulo 15 é o capítulo que mais me atrai, porque ele fala de Cristo, a primícia dos que dormem. Fala acerca da sua morte e fala profundamente esse capítulo sobre a ressurreição e também falando sobre a ressurreição da igreja. Onde um dia, e pode acontecer nesse momento que estamos aqui, acontecer esse tão esperado dia que é a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, e os que estiverem vivos nessa ocasião serão arrebatados com corpos transformados. O que é incorruptível, se tornará incorruptível. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Paulo ainda diz que há corpos celestes e há corpos espirituais, mas um se difere um do outro. Quando eu começo a olhar para isso, eu vejo a grandeza do projeto que Deus elaborou para cada um de nós. No primeiro capítulo de Efésios diz que Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Glória a Deus. Ou seja, eu e você já estávamos inseridos no plano de Deus antes mesmo de ser criado todas as coisas. Quando os cientistas dizem, baseado nas suas pesquisas de anos e em várias teorias, que o universo hoje existente tem aproximadamente alguns bilhões de anos de existência, agora que se renovou o telescópio Hubble, que gastou-se milhões no envio do ônibus espacial que ainda não regressou hoje, devido ao mau tempo, onde os astronautas saíram para poder modernizar
colocar equipamentos modernos para que o Hubble possa ir a lugares distantes para poder trazer para eles algumas respostas concernentes à origem do universo. Se investe milhões de dólares para poder descobrir a origem do universo, enquanto nós temos aqui a resposta de como se originou o universo. Amém? Não sabemos um tempo qual foi, porque sabemos que dentro dos atributos de Deus, Ele nunca teve um nascimento, nunca nasceu, Deus sempre existiu. Até mesmo os chamados e em alguns lugares venerados, anjos, arcanjos, querubins, que seja, também tiveram um princípio. Deus os criou. E entendemos pela palavra, até onde a nossa mente pode alcançar, que Deus estipulou um começo para as coisas existentes, não para Ele. E quando eu olho para essas letras de grego, chamado alfa e o ômega, nos cai muito profundo em nossos corações, quando diz que Ele é o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Ainda não existia nada. Do capítulo 1 de Gênesis, verso 1, que diz Bereshit Bara, em hebraico, quer dizer, do princípio que Deus estipulou um tempo, resolveu criar as coisas. Agora, antes disso, não se tem nenhuma referência como era. Não se sabe. Lá em Deuteronômio fala que um dia vai ser revelado. Se você quer saber como aconteceu todas as coisas, persevere em servir a Deus, porque Deus vai te revelar naquele dia para todos nós. Mas o que mais me fascina na sabedoria de Deus, porque Deus é único. Amém? Ele tem o atributo da onipotência, Ele tem o atributo da onipresença, Ele está em todos os lugares, é como o oxigênio em todo o planeta. Aleluia! Mas tem um atributo que mais me fascina, e cada dia eu vou tentando me aprofundar, mesmo dentro da filosofia cristã ou não cristã, busco alguns estudos concernentes a isso, mas nenhuma mente humana ainda conseguiu descrever esse atributo que é único de Deus. Nenhum ser humano, nem ser espiritual tem esse atributo, que é o da onisciência. E dentro da onisciência tem a presciência. Esse foi o erro de Satanás. Porque quando Deus criou ele, e criou toda a corte celestial, Deus criou algumas classes de anjos, e eu entendo pela Bíblia que arcanjo só existe um. E é mencionado o seu nome, apesar que a igreja romana deu esse título a Gabriel, mas na Bíblia não consta que ele é arcanjo. O único arcanjo que existe é Miguel. Mas Deus criou uns seres diferentes de 4 faces. A primeira face, face de boi. A segunda, face de leão. A terceira, face de águia. E a quarta, face de homem. Esses que estão abaixo do trono, da plataforma, nós estamos numa plataforma, mas Ezequiel viu nitidamente esses seres segurando a plataforma onde está o trono de Deus e conduzindo ela dentro do templo. Viu ainda Ezequiel que o Espírito passava no meio deles e havia umas rodas dentro uma da outra com olhos que circulavam, e aonde o Espírito ia, aqueles seres ia atrás seguindo. Quando viram o Espírito entrando no templo, a presença conduzida pelos querubins, a presença de Deus entrou no templo, e o templo se encheu da glória do Senhor. Estes seres estão sustentando a base onde está o trono. Mas Isaías foi mais profundo e viu outros seres que tinham 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam as pernas, e 2 asas voavam por cima do trono, e eles cantavam ou clamavam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Tudo estava na mente de Deus antes do primeiro versículo de Gênesis. Antes de Gênesis, Deus
mentalizou todas as coisas que hoje existem e simplesmente materializou. Deus não precisou de amônia, de gases, de urânio, de que seja, de componentes, nêutrons, átomo, para criar. Deus apenas, ele estava na mente dele, materializou os seus pensamentos. Como? Pela fé entendemos que os mundos que hoje existem foram criados pelo poder da sua palavra. Deus traz à existência o que não existe. Como foi dito aqui, o milagre Deus faz, o impossível Deus faz. Se você crê nesta noite, o impossível pode acontecer, porque para Deus não existe impossível. Mas teve um indivíduo que pensou, disse: eu posso tomar isso aqui, posso tomar conta disso aqui. Na minha concepção, Deus é um mau administrador, pensava ele. Eu sou melhor. Ele me deu aqui um jardim mineral, eu ando pelas pedras fogueadas, eu tenho à minha disposição o topázio, o ônix, o jaspe, o carbúnculo, o ouro, o diamante, tudo isso à minha disposição. Tenho sabedoria. E disse: eu edificarei o meu trono, subirei lá e lá vou governar. 14 de Isaías. Mas eles não sabiam que Deus tem um atributo que ninguém tem. No momento que ele pensou, porque o versículo de Isaías diz: tu dizias no teu coração, ele não chegou nem a comentar. Deus sabe o que você está pensando, o que você está planejando, o que está no teu coração. Deus te conhece. Tu dizias no teu coração, Deus já sondou tudo, já pegou esse aí, está preparando uma reviravolta. Mas na hora que ele pensou em fazer o ataque surpresa, quem teve a surpresa foi ele. Cumpriu-se que Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Foi expulso de lá. Aleluia. Deus criou o homem, vocês sabem da história, do homem e da mulher, né? Depois que criou, o homem pecou, desobedeceu a Deus, caíram no erro, mas Deus tinha um carinho especial pelo ser humano, que Deus disse para eles: da semente da mulher vai nascer um, esse vai ferir a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquela promessa ficou. Aquele casal foi expulso. Satanás queria matar, destruir, porque ele só vem para roubar, matar e destruir. Aleluia. Mas Deus tem um plano tudo traçado. Vieram os dois. Da semente da mulher tem que ser um ser humano. Tem que ser um dos filhos deste. Vem Caim e vem Abel. Abel serve a Deus com coração sincero. Caim com inveja vai o assassina, o mata, comete um homicídio. E talvez na mente do inimigo de Deus disse: agora da semente de Caim não vai ser, porque ele foi amaldiçoado. Então não vai ter ninguém que vai surgir da semente da mulher para pisar a cabeça. Mas Deus dá um outro filho ao casal. E esse filho recebe o nome de um número, que na numerologia de Deus é o número perfeito, é o número de Deus. Deu o nome dele de Sete. Amém? Sete gerou a Enos. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou a Maalalel. Maalalel gerou a Jared. Jared gerou a Enoque, andou com Deus. Com 300 anos Deus levou, gerou a Metusalém. Metusalém gerou a Lameque. Lameque gerou a Noé. E Noé gerou a 3 filhos: a Sem, a Cã e a Jafé. Depois do dilúvio, Deus ordenou que eles se multiplicassem, enchessem a terra. O plano, a princípio, de Satanás falhou, porque agora já tinha genealogia. Mas tentou de outra forma, através da corrupção do gênero humano, todos fossem destruídos. Mas escapou Noé e sua família, inclusive os 3 filhos. Amém? Saíram da arca e Deus ordenou: continua agora a multiplicar, porque a promessa lá do Éden tem que se cumprir.
Amém? Glória a Deus. Gerou os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé gerou a Gomer, a Magog, Madal, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses que, depois da confusão da Torre de Babel, foram para a região da Rússia, do Irã, do Paquistão, Afeganistão, do Nepal, da Índia, da Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Também saíram por lá, entraram lá na região do Azerbaijão, Quirguistão, Turquemenistão, a região da Letônia, Lituânia, Estônia, Ucrânia. Foram mais adiante, chegaram na terra da Escandinávia e povoaram a Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, baixaram para a Suíça, Irlanda, Escócia, País de Gales, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, França, Itália, Grécia, Luxemburgo, Holanda, Hungria, Áustria, Bélgica, Bulgária, Alemanha. Todos esses países foram povoados pelos descendentes de Jafé, que se estenderam e ainda atravessaram o Oceano Índico, povoaram a Indonésia, povoaram as Filipinas, chegaram na Austrália, Nova Zelândia, nas regiões das ilhas, onde está a ilha Fiji, Hébridas e até a Antártica. Esses descendentes atravessaram da Rússia para o Alasca e povoaram o Canadá, o Alasca, e aqui havia algumas tribos indígenas que antes do descobrimento, que povoaram aqui, uma parte descendente de Jafé e outra descendente de Cã. Os filhos de Cã. Cã foi amaldiçoado porque viu o pai dele completamente despido. Gerou a 4 filhos. Gerou a Misraim, Cush, Put e Canaã. De Canaã, Misraim quer dizer Egito, na língua hebraica. De Canaã foram para a Palestina. De Canaã saiu os heteus, heveus, fariseus, os amorreus, os evedeus e os filisteus, que são hoje os palestinos. Mas nenhum desses foi a linhagem que Deus escolheu para cumprir a promessa do Éden. Aí Deus olha para Sem. Noé disse que Jafé alargasse as tendas. Amaldiçoou a Cã. Cã povoou o Egito, a Líbia, Marrocos, povoou a região toda da África, África do Sul, Angola, Moçambique, o Chad, Nigéria. Todos esses países da África foram povoados pelos descendentes de Cã. Mas o outro filho recebeu uma bênção, e foi Sem. Sem gerou Arfaxade, a Lute, a Elão, a Su e Arã. Mas desses 5, foi escolhida a linhagem de um que tem um nome que parece de índio americano. Arfaxade, não é Apache, é Arfaxade. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber gerou a Peleg, Peleg gerou a Reu gerou a Serug, Serug gerou a Naor, Naor gerou a Tera, e Tera gerou a Naor, a Arã e a Abrão. Abraão casou com sua irmã por parte de pai, Sarai, estéril, até os 90 anos. Abraão tentou ajeitar a promessa de Deus, mas com Deus não tem jeito. O que Deus tem de fazer, Ele faz, e faz do impossível. Deus não faz coisa remendada, Ele faz certo. Mas desse caso veio os árabes, da Arábia Saudita, Kuwait, que foi a linhagem de Ismael, que gerou 12 príncipes. Mas a promessa de Deus estava sobre Sara. Mesmo mistério, Deus tinha uma promessa para cumprir na vida daquele casal. E nasce Isaac. Isaac casou com sua prima Rebeca, 20 anos estéril, oraram a Deus, veio 2 de uma vez, gêmeos, oraram a Deus dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Porque parece que está havendo uma briga aqui dentro. E disseram: 2 nações estão no teu ventre, o maior servirá ao menor, e o menor vai dominar sobre o maior. Nasce Esaú e vem Jacó. Jacó foge, vai para a região da Síria, tem lá sua esposa, casou com as suas primas, vieram as 12 tribos de Israel: Judá, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Naftali, Gader, Aser, Dan, José e Benjamim. E uma filha chamada Diná. Aí agora, foram para o Egito. José foi para lá, levou a família inteira. Será que é de José
o que sofreu injustamente, que Deus escolheu para cumprir a promessa do Éden, olha para Judá. Judá vai e da esposa Tamar, teve a Pérez e a Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão se enamorou de Raabe, a prostituta de Jericó que ajudou, casou com ela e ela deu à luz a um filho por nome Boaz. Boaz, por sua vez, ficou enamorado de Ruth, a moabita, que veio com Noemi. Ficou enamorado, casou com ela, pastor. Tiveram um filho por nome Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Davi gerou a Salomão. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acais. Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias. Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoque. Sadoque gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou José, que foi marido de Maria, a qual nasceu o Messias, para cumprir a promessa que Deus havia falado através da sua palavra. Porque Deus não falha, pastor. Há muita gente enganado pensando que Deus falha com a promessa de Deus se cumpre. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Chega o anjo no mês entre setembro e outubro, mês de Tisri, aparece para aquela jovem de 24 anos e diz para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Ela olha e diz: que saudação é essa? Não estou compreendendo. Ele disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, porque o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Ela olhou aquilo e, como serva de Deus, pastor, toda serva de Deus tem que questionar se uma mensagem é de Deus ou não. Ela tinha um compromisso com o carpinteiro, e de acordo com a tradição judaica, ela só podia casar um ano depois, conforme o carpinteiro preparasse tudo, a casa. E ela questionou o anjo: mas me diz uma coisa, anjo, como é que é esse negócio? Eu não sou casada, estou solteira, visto que eu não conheço varão, não tinha inseminação artificial, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Mas como serva de Deus, ela temeu, porque ela sabia que se ela achasse-se grávida, ela poderia ser morta apedrejada. E o anjo respondeu para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E te dou mais uma notícia de primeira mão. Eis que Isabel, não é pela internet não, é do céu. Eis que Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Quando ela ouviu isso, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, Maria ficou grávida. Contando em 9 meses de gestação. Mas antes disso, ela foi lá visitar a prima, lá na Judéia. Quando chegou lá, a criança que estava no ventre, o profeta, mexeu-se quando ouviu a saudação, e Maria entoou um cântico. Ficou 3 meses lá,
Quando voltou, ela foi contar a história para o noivo. Irmãos, dentro da ótica humana, um argumento desse não convence não, nem para quem é crente. Nem para quem é crente, pastor. Chega a noiva, você está com o casamento marcado. Ela saiu, ficou 3 meses na casa da prima. Volta da casa da prima, depois de 3 meses diz: meu noivo, meu amor, como estão os preparativos para o nosso casamento? Não, está uma maravilha, já casa, estamos ajeitando tudo, mas eu tenho algo para te contar. O que é? Eu estou grávida. Mas fica calmo, meu amor, meu bem, fica calmo. Eu estou grávida por obra e graça do Espírito Santo. Quem é o homem na ótica humana que vai engolir um assunto desse? Quem? Vamos ser sinceros. Foi uma situação muito constrangedora e muito difícil. O anjo teve que ir lá resolver o problema. Foi lá. O homem estava angustiado, não é possível. Mas ele era justo e não resolveu denunciar ela, deixou-la secretamente até ver o que isso ia dar. O anjo apareceu lá e disse: José, não temas em receber Maria como a tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho e chama o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É ele que os profetas anunciaram que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É o mesmo que o profeta anunciou o nome da cidade, que ele ia nascer em Tu, Belém, terra de Judá. De modo nenhum és entre as menores capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Agora ele vem com 30 anos, e quando vai no Rio Jordão, tem um que aos olhos humanos era um louco, pregando no meio do deserto, com roupa de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, e gritando para a geração: arrependei-vos, 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 e se fujam da ira. E começou a pregar. Os líderes religiosos da época foram lá, ter uma conversa com ele, buscaram explicação e perguntaram: quem é você que está pregando por aí? É você Elias? Ele disse: não. É você o Messias? Também não sou. Quem é você afinal de contas? Ele disse: eu sou o que disse o profeta, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os seus caminhos, se prepare para o dia do Senhor. Aí olhou bem para eles e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Charramandalava, charramandalaias. Aleluia. Naquele dia chegou aquele homem diferente, era um dia diferente. O coração começou a estremecer, porque onde há Jesus estremece o corpo, estremece a alma. Você não consegue ficar quieto no banco, você levanta a mão, você levanta a voz, você dá pulo, você chora, porque aonde há a presença de Deus, há fartura de alegria. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí. E vocês sabem os milagres que ele fez, tudo que ele fez. Agora chegou o momento de cumprir segundo as Escrituras. Aleluia. Segundo as Escrituras. Ele chegou a orar como homem, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Como Deus, ele respondeu: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Suou
Não assim como eu, estou suado devido, sabe, a gente fica um pouco suado quando está pregando, gesticulando, mas a angústia que Jesus sentiu foi tão forte, foi tanta, que suou grandes gotas de sangue, por mim, por você, por todos nós. Foi levado, foi abandonado pelos seus discípulos. Todo mundo comemorou agora em abril, mas não tem ideia do sofrimento do que ele passou. E quando ele foi julgado, o condenaram a uma das piores mortes daquela época, a crucificação. 9 horas da manhã, puseram-lhe na cruz. E quando os cravos dilacerou parte do seu corpo, e ele ali pendurado, já depois todo moído, porque diz o profeta que não havia beleza nele alguma para que o desejássemos. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E ele disse aquilo que era para se cumprir as escrituras em várias ocasiões. Ele disse para os discípulos que teria que cumprir-se as escrituras. Ele se ofereceu, foi voluntário, para poder nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Eu não consigo compreender que onde há a presença do Espírito de Deus, a gente consegue ficar calado. Onde há a presença do Espírito, a fartura, a alegria, a unção e a graça do Espírito de Deus. Ele ali estava, e quando foi crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando foi meio-dia, houve trevas, não foi só naquela parte do globo não, o mundo inteiro. Se acredita, segundo uma matéria que eu li há pouco tempo, um cientista comprovou que justamente naquela época houve escuridão, o sol se apagou. E ele pronunciou aquela palavra de Salmos: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Daquele horário até as 3 da tarde, já era 6 horas na cruz. Quando chegou a 3 horas, ele olhou, aleluia, segundo as escrituras. Se você pode ficar de pé, fique agora, aleluia. Segundo as escrituras, ele disse: Pai, aleluia, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia. E ali entregou a sua vida, morreu. 5:30 da tarde, mais ou menos, José de Arimateia pegou o corpo dele e colocou lá dentro da sepultura dele. As mulheres queriam ungir o corpo e não puderam, deixaram passar o sábado. Quando foi domingo de manhã, oh maravilha, foram lá, chegaram lá para poder fazer ungir o corpo, embalsamar. Mas ela não esperava o fator surpresa. Nessa noite tem um fator surpresa para acontecer na tua vida, de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, para a surpresa dela. Quando chegaram lá, viram 2 anjos que removeram a pedra. E eu olho agora, sabe, irmãos, senhores, irmãos, pastores, que o Deus, o Jesus que servimos é diferente de todos os demais. Porque está cheio de religiões por aí afora. Se você for dar uma viagem, fazer um turismo na Ásia, talvez você encontre lá a sepultura da Índia de Siddhartha Gautama, que ele lá na lápide dele colocou: o iluminado que morreu buscando a verdade. Buda morreu buscando a verdade, não encontrou, e a sepultura dele está lá para os visitantes ali estarem fazendo as peregrinações. Lá na região da China está a sepultura de Kung Fu Tse, o fundador do confucionismo, a religião oriental que tem influenciado muita gente. Se você for viajar e chegar na
cidade romântica, onde os casais vão para lá poderem desfrutar, que é Paris, você vai encontrar a sepultura de Leon e Paul Denisard Revail, conhecido mundialmente como Allan Kardec. Está lá a sepultura dele lá também. Se você for em Meca, na Arábia Saudita, apesar que os xiitas, os sunitas do islamismo dizem que ele ascendeu seus céus lá no Monte da Rocha em Jerusalém, e é pura mentira. Lá em Meca está a sepultura do profeta, o nome dele está lá, Abu Ghassim Muhammad ibn Abdullah el-Mutalib ibn Hashim, mais conhecido como Maomé. Na lápide de Maomé está escrito: aqui jaz Maomé, o grande profeta do islamismo. Mas se você for lá fora dos muros de Jerusalém, próximo à caveira, você vai ver uma sepultura, vai ver escrito lá em hebreu, em árabe, em inglês e em espanhol e até em português, dizendo: ele não está aqui, mas já ressuscitou. Aplauda o Senhor forte, aplauda o Senhor. Oh, quantos podem adorá-lo? Quantos podem adorá-lo? Aleluia, aleluia. Onde está a primeira pessoa? Cumpriu-se a escritura, ressuscitou, morreu segundo as escrituras, ressuscitou segundo a escritura. Ele está aqui nesta noite. Onde ele está, pastor? Ele está aqui, derramando unção sobre a sua vida, derramando graça sobre você. Aleluia. Cante aquele corinho. Deus enviou seu Filho amado. Onde está a primeira pessoa nessa noite que quer aceitar Cristo como Salvador? Se você se afastou, se desviou, se nessa noite você quer reconciliar com Ele, Deus está te dando a oportunidade agora. Vem agora que eu quero orar por você. Se você ainda não abraçou esse Jesus que ressuscitou, se ele estivesse na sepultura como os outros, nem nós aqui estaríamos aqui nessa noite. Mas nós estamos aqui porque ele ressuscitou, cumpriu a escritura. E tem mais igreja. A escritura diz que ele voltará para buscar a sua igreja. Quantos crê? Quantos crê nisso? Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Quem quer receber uma bênção nessa noite? O impossível, ele ressuscitou. Sai do seu lugar agora. Vem em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode vir. Você quer uma cura? Ele ressuscitou para curar a tua enfermidade. Você quer uma porta aberta? Vem aqui na frente para ele abrir essa porta agora em nome de Jesus. Aleluia. Você está precisando resolver um problema? Vem agora que ele está aqui e vai te dar a solução do problema. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu queria pedir os obreiros para me ajudar a pôr as mãos dos irmãos. Bora aqui. Está nas mãos. Receba a tua bênção e a tua vitória nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e ministramos a bênção sobre a tua vida. Quem quiser receber vitória, pode vir receber a bênção na sua vida agora, em nome de Jesus. Porque
Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. No meu Jesus que vivo está. Uma salva de palmas ao Senhor.